Peço a gentileza de que todos novamente tomem seus assentos para darmos sequência ao nosso evento. Bem, senhoras e senhores, vamos dar início ao primeiro painel de hoje com o tema ESG, sustentabilidade e boas práticas ambientais no transporte de cargas. Para a sua apresentação, convido que venha ao palco o senhor Marcelo Samarco, Conselheiro Nacional do Brasil Export. Para a moderação, a senhora Maiara Chaves, Conselheira Nacional do Brasil Export. Como debatedores, o senhor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC. O senhor José Firmo, CEO do Porto do Açu Operações. E o senhor Mark Piotr Jusviak, diretor de Relações Institucionais do Grupo Maersk. Todos podem tomar os seus assentos. Convido, então, para fazer uso da palavra em sua apresentação inicial, o senhor Marcelo Samarco. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o CEO do Brasil Export, Fabrício Julião, também o nosso presidente do Fórum Brasil Export, José Roberto Campos, em nome dos quais cumprimento a todos os presentes e também aqueles que nos acompanham na plataforma online. E foi incumbido aqui o papel de apresentar e contextualizar esse importante painel, pelo qual trataremos do tema ESG, e farei isso, pretendo fazer de uma forma bastante objetiva para até otimizar o nosso tempo aqui no painel e otimizar as discussões. Bom, os conceitos de sustentabilidade ambiental, qualidade de vida social e governança corporativa já estão inseridos na nossa realidade já há bastante tempo. A grande questão é que isso, ao longo dos anos, vinha acontecendo por iniciativas, de empresas e investidores, tanto do nosso segmento como de outros segmentos da economia, de forma voluntária. E a grande virada de chave que aconteceu se deu para uma iniciativa do mercado financeiro, partindo especificamente de uma iniciativa do fundo de investimentos BlackRock, que há poucos anos atrás, mais especificamente em 2020, esse que é o principal fundo de investimentos no mercado internacional e que dita, portanto, muitas regras e muitas tendências no mercado financeiro, passou a orientar os investimentos, passou a orientar os seus clientes a priorizar investimentos que tivessem, na sua concepção, um alinhamento com os conceitos ESG.
e, portanto, sustentabilidade ambiental, qualidade de vida social e governança corporativa. Mas tudo isso através de uma certificação específica que atestasse, né, que, de fato, esses projetos estejam alinhados com esse conceito, através de parâmetros auditáveis. A partir desse momento, então, verificamos, de fato, essa virada de chave e um grande crescimento no mercado financeiro e nos investimentos em relação a ativos alinhados com os conceitos ESG. Mesmo agora, nesse último período de crise que atravessamos, nós tivemos um crescimento exponencial nos investimentos relacionados a projetos alinhados com o ESG. Segundo um levantamento que foi feito pela plataforma Bloomberg, em 2020 nós tivemos um crescimento de 25% nos investimentos relacionados a projetos ESG. E isso vem ainda uma crescente maior. Esse mesmo estudo prevê que até 2025 os projetos alinhados com as questões, com os conceitos ESG deverão atingir 1/3 dos investimentos no mercado internacional. Então, é uma curva ascendente, bastante acentuada, e que, portanto, demonstra que essa tendência ela está se tornando até vem se consolidando, né, nesse mercado internacional, fazendo com que o tema ESG esteja na pauta do dia, como de fato está. E aqui até aproveito para parabenizar o Fabrício Julião, o CEO do Brasil Export, pela iniciativa de criar um comitê especialmente dedicado a essa temática. Trazendo um pouco esse tema para a nossa realidade, o tema tem completa sinergia com o nosso setor, o setor de infraestrutura, transporte e logística, pelo momento que estamos vivendo de expansão de malha ferroviária, expansão de ferrovias e novos investimentos, expansão na própria infraestrutura portuária e também no mercado de shipping. Então, isso tem completa sinergia com os nossos interesses, com o nosso segmento, com o nosso setor, e daí a relevância de trazer esse tema para o nosso Brasil Export, para o nosso fórum. Temos aí exemplos aqui no Brasil, no segmento de ferrovia, de iniciativas bem-sucedidas alinhadas com o ESG, nas rodovias também, e mais recentemente no próprio segmento portuário, que com certeza vai ser tratado aqui nesse painel ao longo das discussões, dos debates. Então, para isso, nós trazemos para essa discussão o nosso diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, a quem cumprimento, o CEO do Porto do Açu, José Firmo, e também Mark Jusiak, que é o diretor de Relações Institucionais do Grupo Maersk. Com certeza, a partir disso, nós poderemos ter uma discussão abrangendo os aspectos regulatórios, o segmento de infraestrutura portuária e também o mercado de... E para fazer essa mediação, a nossa tri-presidente, Maiara Chaves, presidente do Brasil Export, também presidente da ABEP e presidente da Companhia Docas do Ceará, CDC. Passo então a palavra a Maiara, cumprimento a todos os colegas de painel, todos os companheiros de painel e desejo um excelente debate. Obrigada pela excelente introdução ao tema. Agora sim, obrigada pela excelente introdução ao tema. Dada a tamanha importância desse assunto, né, também parabenizar aí a equipe do Brasil Export, que agora em 2022 está trazendo mais um conselho dedicado a isso. Então, a gente tem visto nas nossas discussões de autoridades portuárias como isso tem sido importante e como isso tem sido almejado pelas empresas. E a ANTAQ, eu já vou aqui convidar nosso diretor Eduardo Neri para essa discussão aqui. A ANTAQ saiu na frente, eu acho que desse assunto, já pensou nesse futuro, né, desde a época que começou o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, né, e a implementação do IDA, o nosso Índice de Desempenho Ambiental Portuário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da expectativa
com relação ao conselho e qual relação que isso pode trazer para a gente dentro desses índices ambientais, como foi a evolução disso, acho que podia contextualizar e inserir dentro desse cenário. Muito obrigada, Eduardo. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu vou fazer uso aqui do... Tá forte igual o Arthur, né? Opa, bom dia. Vou ser por aqui mesmo, sem problema. Então, para não perder aqui algumas informações, eu primeiro agradecer a oportunidade aqui, saudar o Marcelo, aqui a Maiara e todos os participantes aqui dessa mesa para discutir um tema tão importante, né, como o ESG atualmente ali, como o Marcelo bem colocou, embora o tema tenha sido introduzido inicialmente ali dentro de artigos publicados pela ONU, quando da Agenda 30, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o assunto, né, começou a tomar corpo no próprio Acordo de Paris, mas ele só entrou mesmo na pauta, né, na pauta empresarial, ele assumiu esse destaque quando, de fato, ali um importante fundo de investimento fez o anúncio de que, olha, a partir de agora, para investir os nossos recursos, é uma exigência de que as empresas tenham compromissos aqui muito claros com os princípios do ESG. Ou seja, senhores, não é mais uma questão só ideológica, claro que é importantíssima, mas é uma questão também, muitas vezes, de sobrevivência para as empresas. E num momento muito importante, né? Quer dizer, ou seja, o mundo corporativo falou, os fundos de investimento deixaram uma mensagem clara que não querem associar seus recursos a empresas que não tenham comprometimento, né, com regras de inclusão social, seja por meio de políticas aqui voltadas à inclusão de gênero, a prover seus funcionários e seus trabalhadores de condições dignas de trabalho e também de estar comprometido com as causas ambientais e de compliance. Então, fico muito feliz de desenvolver esse tema, inclusive aqui no setor portuário, que tem tudo a ver com ESG. Claro que isso é uma realidade hoje em dia corporativa, mas o setor portuário está muito, né, contemplado, está muito inserido nesse contexto, né, seja pela interação que tem com o meio ambiente, seja pelo, né, grande número de trabalhadores que ali ele absorve, e seja também pela necessidade de dar, né, aquele bom exemplo, de mostrar que essa mudança, esse desenvolvimento, essa mudança no perfil do setor, ela também se reflete em regras de integridade, de compliance, de compromisso com boas práticas também comportamentais. Então, do ponto de vista da agência, né, a agência tem, acho que como a Maiara colocou, ela tem se imbuído, né, em encorajar a adoção dessas práticas de ESG, mesmo antes dela se tornar essa exigência, né, que, como a Maiara bem colocou, inicialmente com o IDA, já saudando aqui o doutor Adalberto Tocasco, um grande incentivador do desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade dentro da agência, e com isso teve, né, toda essa, tanto do Comitê, né, de Gestão Integrada Ambiental, quanto também de desempenho ambiental, quanto também do desenvolvimento do Índice de Desempenho Ambiental, o IDA, né, um importante indicador que a ANTAC se utiliza para que, de forma muito proativa, ela encorajar, ela incentivar. É um dos selos ali da parte, no caso, do princípio que a ANTAC já ela oferece ao setor. Então, aquelas empresas que apresentam índices, né, elevados de sustentabilidade, a ANTAC, isso vai acontecer agora, já convidando o setor no dia 14 de outubro, teremos o prêmio ANTAC, em que o IDA ele é premiado, né? As empresas são premiadas, aquelas que apresentam os melhores resultados em termos de desempenho ambiental. A ANTAC oferece já esse selo ao setor. E esse ano estamos também aqui incorporando
a parte do princípio G também, podemos dizer, quando pela primeira vez no Prêmio ANTAC vai ser também apresentado, vai ser também oferecido um prêmio para aquelas empresas que mais se destacaram no fator conformidade, empresas tanto do setor público quanto privado. Ou seja, mais um sinal, e a ANTAC vem cada vez mais se incluído para tentar incluir dentro das suas práticas, das suas premiações, da sua regulação responsiva, meios para incentivar cada vez mais o setor a estar comprometido e praticando as melhores práticas de ESG. Eu diria aqui que ainda, em relação à ANTAC, ela vem participando também aqui de uma série de fiscalizações em conjunto com outros órgãos aqui. Eu destacaria, recentemente realizamos a operação Descarte e Relíquia, né, ambas no Porto de Santos. São operações realizadas em conjunto com Polícia Federal, IBAMA, Corpo de Bombeiros, Receita Federal, enfim, voltado também a coibir, no caso ali, o uso indevido de água de lastra, né, de lastro dos navios, poluindo nossos mares e rios. No quesito, né, ainda falando aqui na questão ambiental, eu também destaco aqui a campanha Rio Limpo, Amazônia Viva, outra ação importante desenvolvida pela área de meio ambiente da agência, né? Já foram 3 edições destinadas à promoção de ações de educação ambiental, vinculadas à coleta seletiva nas embarcações da navegação da região amazônica. Falando nisso, assim, acho que é bom também a gente sempre dividir iniciativas importantes realizadas pelo setor, né? Até dentro do espírito de incentivar novas práticas, né? Esse ano, né, estava aqui conversando até com a superintendente também de fiscalização, Gabriela Costa, a respeito de uma iniciativa da empresa Bertolini de navegação de realizar uma operação de barcaças na região amazônica, nas vias navegáveis dos rios Solimões, Puruá, Jurus, próprio Rio Amazonas e Rio Negro, para ir até, como o senador Wellington Fagundes ontem falou, né, da mesma forma que a ferrovia vai até a roça, vai até a fazenda, ela passou a fazer uma operação de o transporte aquaviário ir até o pequeno produtor de açaí e, a partir dali, numa operação realizada em barcaças totalmente adaptadas às boas condições de sustentabilidade, com energia gerada a partir de placas fotovoltaicas, uma estação de tratamento para fazer o despejo correto de efluentes nos rios, ou seja, ela está ali totalmente alinhada a essas práticas, ou seja, é importante, né? E provendo, e aí entrando o aspecto S, né, social da ESG, fazendo com que esses ribeirinhos, que hoje em dia têm uma enorme dificuldade de comercializar seus produtos, ou então comercializam a preços muito baixos, porque tem que passar por 3 ou 4 atravessadores, eles passam a poder ofertar os seus produtos diretamente ao operador de transporte aquaviário e, com isso, receber um valor muito maior do que receberiam nas condições existentes. Enfim, são iniciativas como essa que têm sido cada vez mais valorizadas pelo mercado. Falando aqui também em termos do IDA, aqui, que já falamos aqui, os nossos 38 indicadores, e o setor vem cada vez mais aqui. Eu também acho que é importante saudar aqui também a EMAP, aqui, TED Lago, que eu vejo aqui também presente. Também a EMAP passou também a utilizar uma premiação de desempenho, né, voltado ali a premiar aqueles que mais se destacam em práticas de sustentabilidade, uma grande iniciativa também. Nos orgulhamos, né, doutor Alberto, de que a ANTAC, né, venha induzindo também autoridades portuárias e administrações a buscar esse desenvolvimento. Queria também destacar um outro processo muito importante, Mayara, na questão ambiental, que é um estudo que faz parte da agenda de estudos da ANTAC, voltado a identificar os impactos causados pelas mudanças climáticas. Então, fizemos um trabalho realizado em 2 etapas. A primeira etapa foi para identificar os principais riscos e impactos associados às mudanças climáticas. A partir dali, fizemos um ranking, né, com todos os portos, né, os principais portos. No caso, fizemos com os portos organizados para identificar os principais riscos ali, um ranking, né, daqueles que estavam mais sujeitos, mais expostos a esses riscos dessas mudanças climáticas. E, numa segunda etapa, selecionamos 3 portos com critérios de
não só de risco, como também de relevância, para que pudesse ser feito agora, nessa segunda etapa, um trabalho. A primeira etapa já vamos estar divulgando bem breve agora já os resultados dessa primeira etapa, e os senhores também serão convidados, mas a segunda etapa também ela já se inicia com a seleção de 3 portos que serão objeto de um estudo aprofundado para identificar todas as necessidades de prevenção e de mitigação desses riscos. Foram selecionados, no caso, os portos de Rio Grande, de Aratu e de Santos. Então, é outra contribuição importante que a ANTAC aqui vai trazer ao setor dentro dessa abordagem do environmental. Em relação às ações de representação, também temos participações na IMO, acordos de cooperações com outras entidades internacionais, como a Autoridade Marítima da Dinamarca e que Noruega, que pretendemos ali estabelecer novas assim, ações voltadas ao desenvolvimento da nossa sustentabilidade. Queria também aqui, em relação aos aspectos sociais, né, a ANTAC tem um importante compromisso, né, tanto quando ela verifica as condições de segurança dentro das instalações portuárias, condições de trabalho dentro das instalações portuárias. É muito bom ver que, hoje em dia, né, o alto nível de desempenho, né, as empresas, tanto em termos de governança, mas a gente percebe dentro das empresas do setor, nos terminais. Semana passada tivemos em Santos, e uma visita até acompanhada ali, tiveram o ministro Tarcísio, o ministro do TCU, eles puderam ver ali uma reunião ali feita ali pelos trabalhadores ali do terminal de contêineres ali, para justamente ali fazer aquela conscientização voltadas ali às melhores práticas de segurança do trabalho e evitar acidentes. A gente vê hoje em dia, percebe muito claramente esse compromisso, né, pelo menos por grande parte das empresas, em que voltado, né, à redução de acidentes e prover seus trabalhadores melhores condições de trabalho. E a ANTAC também, dentro desse aspecto social, ela vem desenvolvendo também o Navegue Seguro, que é uma iniciativa da nossa Superintendência de Fiscalização, estamos em fase de conclusão, que é um aplicativo de celular voltado a uma consulta da regularidade das empresas e suas embarcações nos serviços de transporte aquaviário. Ou seja, saber se aquela embarcação que está prestando aquele serviço, se ela é autorizada pela agência. Com isso, a população, vamos estar estimulando também o controle social. Ela vai poder, pelo seu próprio aplicativo, já denunciar a agência quando tiver ciência de uma embarcação que possa estar operando sem estar devidamente autorizada. E também ela vai poder acompanhar se a pontualidade do serviço prestado, as condições, os esquemas operacionais, consultar rotas, enfim, a ANTAC procurando aqui também prover à sociedade e os usuários do serviço adequado, que é a sua missão institucional. Também a ouvidoria da ANTAC já plenamente constituída há alguns anos e também sendo um importante elemento de apoio para a agência apurar denúncias e também promover o controle social. Em termos de governança também, a ANTAC tem, hoje em dia, além de uma gestão de risco também, temos um comitê de gestão estratégico de governança que funciona como uma instância central de governança da ANTAC, auxiliando a alta administração na implementação e manutenção de processos. Temos procurado ali fortalecer também a cultura de transparência ativa, inclusive com plano de dados abertos, priorizando a publicação de informações no sítio da ANTAC, e ainda também aderimos ao Transforma.gov, que visa implementar medidas de transformação institucional, modernização das estruturas regimentais e aprimoramento da gestão estratégica nos órgãos e entidades para alcance dos melhores resultados. Por fim, também, encerro aqui, sempre voltando a afirmar aqui o compromisso da agência também com redução do fardo regulatório, desburocratização, e também está alinhado ao nosso princípio G da governança corporativa, e destacando aqui que a ANTAC ela vai sempre se esmerar, se empenhar cada vez mais para que as iniciativas, os princípios de ESG, eles estejam cada vez mais presentes, observados e incentivando o setor a adotá-los. Isso é importante não só, isso é importante para o desenvolvimento. Eu não acredito que o setor mantenha os seus níveis de desenvolvimento sem estar muito aderente, muito imbuído de observar todas essas práticas.
Então, é isso que eu queria, mais uma vez, aqui agradecer o convite da Brasil Export e o Marcelo aqui e a Mayara pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pela excelente exposição. Acho que muitos de nós se surpreendeu com todo o trabalho que a ANTAC tem feito nesse segmento ambiental e cobrando da gente, né, como autoridade portuária, para a gente executar, mas é mais do que o nosso papel de desenvolver e gerar o crescimento sustentável do país, né? É um tema de suma importância, então, muito bacana, parabéns pelo aplicativo, por toda a gestão que tem feito à frente à ANTAC. Muito obrigada. Então, falando aqui, vamos falar um pouquinho também do que o privado está fazendo com relação a esse nosso tema. E eu fui pesquisar no site do Porto do Açu e encontrei a política de sustentabilidade. E uma delas me chamou bastante atenção, que diz assim, uma das diretrizes dentro da política de sustentabilidade, investir na atração e retenção de talentos, na educação e na incorporação dos aspectos ESG entre os nossos colaboradores. Por que me chamou a atenção? Porque eu, na hora que eu li todos, eu falei assim, esse aqui tem tudo que precisa, tem o E, tem o S e tem o G. Né? Então, eu queria conhecer um pouco mais das iniciativas de vocês, como é que vocês tratam o tema, como é que é esse relacionamento, como é que traz os colaboradores. O Eduardo Neri falou aqui da gente desenvolver os nossos colaboradores, de criar essa conscientização, né? Então, a gente queria conhecer um pouquinho sobre esse tema, como é que funciona dentro do Porto do Açu. Obrigada. Bom dia, Mayara, obrigado. Bom dia a todos vocês aqui do painel, bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes e também a todo mundo que está acompanhando online. Como Porto do Açu, eu queria primeiro agradecer o convite, é uma honra para nós estarmos aqui representando especificamente nesse ponto. Marcelo foi muito feliz quando ele definiu o que a gente acredita que é o fechamento desse rhetoric gap, né? Durante muitos anos a gente falou de desenvolvimento sustentável. Agora a gente está começando a ter que praticar, forçado pelo negócio. Vivemos um momento histórico, acho que você citou o BlackRock, mas depois do BlackRock, o que a gente viu, acelerado até pela pandemia, foi uma cobrança num patamar completamente distinto e um incentivo de investimento num patamar completamente distinto ao respeito e à adoção de patamares novos de compliance com o ESG. A gente viu isso acontecer na frente dos olhos da gente, principalmente nesses últimos 18 meses. Para nós, Porto do Açu, para muitos, talvez, que estejam me ouvindo, seja ainda coisa muito nova, né? Somos um porto muito jovem, ousado e atrevido no crescimento, mas muito jovem. O que traz, obviamente, grandes desafios. Nós temos 62 quilômetros quadrados, isso, 2 Manhattan, para desenvolver do ponto de vista industrial no interior do Norte Fluminense. Isso sozinho já dá para a gente aí uns 30 anos de projeto sem descanso. Entretanto, oferece e tem oferecido para o Porto do Açu uma oportunidade de começar já com absoluto compromisso com as políticas ESG. É um porto que nasceu com uma reserva florestal, né, uma reserva de restinga, a maior reserva de restinga, então ele nasce com um DNA de sustentabilidade que busca uma plataforma de compensação ambiental dentro do desenvolvimento industrial. Isso sozinho já é uma inovação de ESG, mas que vai muito além disso. Então, eu vou dar uma passada, mas eu acho que nossa oportunidade é essa. A maioria dos portos, a grande maioria, principalmente dos portos e indústria, hoje estão tendo que fazer reengenharia dos seus processos, reengenharia da sua ocupação industrial para se ajustar a essas políticas. Nós temos a grande vantagem de já poder construir o porto com esse compromisso com a sociedade de ESG. Nossas políticas elas já vêm de algum tempo, desde do início do porto, mas algumas estão sendo mais reconhecidas, né? Sozinho,
nesses últimos 18 meses, a gente recebeu aí pelo menos três grandes awards, né? Grandes prêmios internacionais. Por uma necessidade, né? O nosso programa de recuperação, quando teve aquele grande vazamento de óleo brasileiro, ganhou um prêmio internacional, porque a gente tinha um sistema de resposta de emergência que foi imediatamente integrado ali ao sistema de combate brasileiro. E no último ano, a gente recebeu do nosso projeto de tartarugas, que hoje é confundido com o projeto Tamar, e a gente fica muito orgulhoso de ser confundido com o projeto Tamar, mas que a gente faz em parceria com o Tamar. A gente faz um monitoramento ali de 60 quilômetros de praia, que, além de tartarugas, faz muitos outros projetos ali dentro, mas que o mais famoso é o projeto de monitoramento de tartarugas. Soltamos o filhote número 1 milhão nas praias esse ano, que foi uma celebração bastante interessante. E ganhamos também, que vem muito com o ISG, o prêmio do combate ao Covid. O combate ao Covid foi uma experiência extraordinária para nós da gestão, né? Eu chamo que o desenvolvimento da pandemia aqui no Brasil nos deu 2 semanas de janela para aprender com o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Então, a capacidade de integrar rapidamente os aprendizados que estavam acontecendo lá, principalmente na Ásia e na Europa, e trazer para o Brasil foi a primeira grande oportunidade. E a outra foi, não só para nós, mas eu acho que foi uma realização global, de que não haveria solução para o combate à pandemia que fosse especificamente do poder público ou especificamente da iniciativa privada. Na realidade, o que precisava era uma grande integração entre poder público, iniciativa privada, agentes, né, principalmente os agentes civis, para poder conseguir, pelo menos, proteger. O que nós nos demos conta, acho que todos nós, de que estávamos definitivamente no mesmo planeta, juntos, e que o efeito de um ia trazer consequências para o outro, tanto do ponto de vista de externalidades positivas quanto negativas. Então, para o Porto do Açu, a oportunidade de coordenar a região com as políticas de combate ao Covid foi uma grande experiência ESG, em todos os aspectos. A sua pergunta específica sobre como integrar isso na contratação e principalmente na retenção de talentos, eu vou invertê-la um pouquinho. No fato é que você não consegue praticar ESG sem ter isso no DNA do seu pessoal. Exemplos clássicos. Quando nós, 13 de março, nunca vou esquecer, 13 de março de 2020, foi quando a gente enxergou a pandemia chegando no Brasil, pelo menos nós. Iniciamos uma sala de crise, imediatamente iniciamos o home office, que foi uma grande surpresa para todos nós, né? A gente discutia calendários flexíveis de home office naquela época e fomos obrigados a implementar de uma vez só, de um dia só. Mas criamos alguns comitês, né? Você sempre cria um comitê de pessoas, um comitê de crise financeira, um comitê operacional. Nesse, tivemos a ideia de criar um comitê para ações humanitárias ali da região. O comitê que mais trabalhou e que mais teve apoio interno dos colaboradores foi esse. Ele ficou praticamente autogerido, sem a necessidade de que a sala de crise e o grupo de comitê de crise precisasse fazer. Essa necessidade do nosso time, e não é do Porto do Açu, é de todos nós, de todas as empresas, de ter uma ação que seja maior do que simplesmente gerar shareholder value, eu acho que é uma característica que, se vocês ainda não descobriram dentro das empresas, ela é bem latente. O nosso pessoal imediatamente começou a entender o que era possível fazer ali na região. E eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é o exemplo de uma comunidade de produtores que vendia o seu produto ali
principalmente de feira, né? Vendia para as escolas para fazer merenda. Como as escolas fecharam, essa comunidade de produção ali sentiu o efeito econômico imediato. O nosso pessoal falou, por que a gente não junto a todos os clientes do Porto e compra isso toda semana e distribui principalmente ali para as ONGs que faziam apoio às pessoas mais afetadas. Um efeito mínimo do ponto de vista financeiro, que provavelmente eu jamais teria tido a condição de ter a ideia, que a ideia veio justamente do nosso pessoal, foi implementada e hoje já tem mais de 1 ano e meio de implementação. Pequenas soluções. Quando nós não conseguíamos comprar respirador era algo que você só conseguia comprar se fosse governo. Alguém surgiu com a ideia que havia não sei quantos respiradores estragados na região. A gente dobrou a capacidade de leitos simplesmente fazendo um acordo com uma empresa de São Paulo para reparar os respiradores que estavam estragados. Ideias simples, mas que só são possíveis com o engajamento absoluto do seu time. Então, eu diria que o que está escrito ali é não só necessário, como é a única forma de se fazer ESG raiz, ESG que tem aplicação real na vida real. Então, para nós do Porto do Açu, esse tema do ESG começa no que eu chamo de ESG interno e vai para o ESG de negócio. Nós temos ali a oportunidade de desenvolver os negócios do futuro, os negócios que eu chamo de baixo carbono, as ideias de energia renovável, as ideias de hidrogênio verde, amônia verde, fertilizante verde, tudo isso que a gente está começando a visualizar para o futuro, principalmente da transição energética, o Açu tem a oportunidade de fazer. Então, o nosso processo de ESG, ele começa, sem dúvida nenhuma, com esse compromisso com a sociedade. Mas ele vai muito mais. O nosso projeto, iniciativa de Açu Greenport, por exemplo, ele começa a mapear hoje quais são as tecnologias, quais são as energias e quais são as indústrias que gostariam de desenhar os seus processos industriais já absolutamente compromissados com o que será a indústria do futuro. Como será a indústria de aço daqui a 30 anos? Certamente, aço e a indústria química são as duas indústrias que serão obrigadas a se reinventar. São as duas que mais emitem CO2 hoje. Então, quem leu aí o livro do Bill Gates se lembra que ele cita esses dois como os dois maiores desafios para o net zero. E eu acho que nós temos no Açu uma oportunidade que talvez seja muito única. Após 18 bilhões de reais investidos na infraestrutura, nós estamos maduros o suficiente para começar a sonhar em desenhar grandes soluções industriais linkadas ao baixo carbono, a tudo aquilo que a indústria vai precisar fazer no futuro. Nós temos muito trabalho a fazer, estamos muito satisfeitos com o que a gente conseguiu fazer até agora, mas a verdade é que o trabalho apenas começou, né? E para nós essa oportunidade de mostrar, a gente colocou o Açu, por exemplo, agora no radar do hidrogênio verde, né? Porque as empresas estavam procurando onde é que você podia desenvolver. Se o hidrogênio, eu vou falar se porque eu acho que é muita ousadia minha dizer que o hidrogênio é a solução. Mas se o hidrogênio verde for a solução, nós precisaremos de milhões de toneladas, não de centenas de milhões de toneladas, né? A gente vê pela necessidade de substituição. O Açu hoje tem a capacidade de fazer as centenas de mil de toneladas, mas os milhões de toneladas estão prontos, porque a gente já transporta milhões de toneladas de energia líquida, né? de petróleo. Então, a expansão disso para poder ser um grande hub o futuro da energia aqui no Sudeste e no Brasil
também faz parte do ESG é negócio no Açu. Eu acho que esses são os grandes exemplos para nós estar nesse momento histórico, está sendo muito oportuno, e não só a nossa política de ESG, como também o nosso direcionamento do desenvolvimento de ESG lá no Açu encaixa perfeitamente, e eu acredito que vai ser o maior ativo fixo do Porto do Açu nos próximos anos. Parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo trabalho feito no Porto do Açu, pelo crescimento e desenvolvimento, né? Eu, como uma capixaba, estava ali bem próximo, conheço bem a região, então é uma região muito promissora e muito carente também, né? Então, essas ações, quando a gente fala do âmbito social, né, para uma região carente, isso aí é primordial. Então, talvez aquilo ali é a única renda que a pessoa tenha naquele mês, né, e de um dia para o outro cessou. É importante esse papel das indústrias, das empresas no desenvolvimento também da região. Acho que é um dos pontos mais importantes. Mas o senhor José Firmo trouxe aqui alguns pontos aqui bastante importantes que eu queria destacar. A gente falou de transição energética, a gente falou de emissão de CO2, o Eduardo Neri também trouxe para a gente aqui mudanças climáticas. Então, entrando mais profundamente nesse assunto, a Maersk recentemente, né, queria chamar aqui o Mark para a nossa conversa, algumas notícias recentes, 8 navios à base de metanol neutro, né? Acelera a descarbonização da frota da Maersk. Então, queria ouvir um pouquinho de como é que foi esse projeto, como é que surgiu e assuntos complementares que o senhor deseja introduzir também com base nesse nosso tema. Muito obrigada. Alô? Alô? Sim. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela organização do evento e a mesa aqui. Cumprimento a todos. Para mim é um prazer estar transmitindo para vocês um pouco o que a Maersk pensa, porque, na verdade, hoje 80% do movimento do 80% do trade global em valor está em containers, navios de containers. Hoje a Maersk é um líder de mercado e todo mundo olha muito de perto o que a Maersk está fazendo. Não que seja dona da verdade, mas ela dá uma certa orientação ao mercado. E essa responsabilidade é muito grande. Se a gente pensar nas emissões de gases efeito estufa e CO2 na atmosfera, vemos que você tem toda essa questão de crédito de carbono e o mundo está se movimentando nessa direção. Os navios de metanol que estão sendo construídos são 8 navios, com opção de mais 4, que decidiram, são navios de 16 mil teus, estão sendo construídos na Coreia, que demonstram um pouco de coragem para se lançar num combustível que ainda é desconhecido. O navio para poder operar, ele tem que ter ele exige muita potência. Todo mundo pergunta, por que não põe navios elétricos? Navios elétricos, as pesquisas ainda não chegaram a esse ponto de gerar energia suficiente limpa, porque também tem toda a origem do combustível, da onde você tira o combustível, se você gerou essa energia com fontes renováveis e sustentáveis, né? E o metanol é um combustível que você pode conseguir através do hidrogênio e do próprio CO2 que é lançado na atmosfera, e você precisa de energia para isso. Então, tem que se tomar conta para que isso seja sustentável também, desde o começo até o fim. Muita gente defende energia solar, energia, por exemplo, eólica. As pás eólicas você não tem como descartar, são fibra de vidro, você não sabe onde colocar. Então, é renovável, é sustentável? Parece que sim, mas não é tanto. E aí, justamente, essa busca, os 8 navios, cada navio $175 milhões, com opção de mais 15% para metanol. Então, esses navios vão trabalhar, vão ser híbridos, vão trabalhar em metanol e very low sulfur oil, que tem baixa emissão de enxofre.
Então, na parte sustentável, mas esse é um negócio de longo prazo. O navio demora 3 anos para ser construído, e depois ele tem uma vida de 15 a 20 anos navegando. Então, você tem que fazer uma opção de continuidade do suprimento desse combustível. Você tem que fazer parcerias com produtores, né, de metanol e produtores que estejam comprometidos com o processo. Então, esse é um dilema muito, vamos dizer, é um desafio muito grande na questão de você ter essa energia e essa sustentabilidade toda no processo. Eu concordo que justamente o processo de sustentabilidade social depende muito das pessoas que trabalham com você. Então, essa pressão por você ter uma parte social da empresa sustentável tem que vir das pessoas que trabalham com você e de cima a baixo como uma motivação. Então, tudo isso é uma complicação a mais se você pensar em 20 anos para frente, que combustível a gente vai ter. Então, talvez o metanol não seja o ideal, mas é um passo para frente e a Maersk está comprometida com essa evolução e esse compromisso. Hoje, dos 200 maiores clientes da Maersk, 100 já se comprometeram a que a parte marítima do transporte dessas empresas seja com emissão zero até 2050. Então, empresas como Procter & Gamble, HP, Syngenta, põe nomes nesses 200 clientes, dos 200 clientes, 100 já se comprometeram. Então, você, como empresa de navegação, você vai ter que conquistar esse espaço. Muito obrigado. Obrigada, Marco, pela bela explanação aí sobre o tema também. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Eu já anotei aqui algumas perspectivas, mas com a criação desse nosso conselho, né, ESG, o que vocês imaginam? Aqui eu vou deixar a pergunta aberta a todos. O que vocês imaginam que o conselho pode trabalhar e o que o conselho pode contribuir para o desenvolvimento nesse tema? Mayara, eu vou pedir licença até para falar aqui primeiro, porque, infelizmente, eu já tenho um outro que eu já tinha assumido há bastante tempo e vou ter que deixar um pouco aqui, mas porque eu gostaria de ficar até o final aqui. Muito rico aqui o tema, né? Ouvindo aqui essas perspectivas aqui do Zé Filho também, do Mark aqui, trazendo essas inovações. Eu acho que o que tem que ter, né? Eu acho que assim, o setor tem que estar preparado para essas mudanças, né? Que já chegaram, né? E que vão cada vez ali exigir mais esforço, né? Eu acho que o Conselho pode ser um belo norte, né? Pode nortear essas ações, né? Então, assim, eu acho que é um papel também que a agência também ela já está incluindo na sua agenda de estudos ali, justamente assim, a questão como os nossos, para 2022 mesmo ali, como a nossa infraestrutura, né, seja portuária, seja de infraestrutura logística, está se preparando para essas revoluções, né? Como é que os nossos portos estão adaptados para essas novas possibilidades de recebimento de embarcações que vão emitir gases, né, menos poluentes, né? Isso aí vai exigir uma série de medidas e eu acho que o Conselho pode ser um norte muito importante, né? Tanto para estimular mais ainda o setor, como também, né, para municiar, né? Como, por exemplo, a agenda da agência reguladora, da ANTAC, de temas importantes, né, para que a gente possa trabalhar em conjunto, buscar soluções, né? E o Brasil ser referência em termos de políticas e práticas ESG. Acho que essa é uma contribuição que pode ser bem importante do Conselho. Obrigada pela contribuição. Fique à vontade para seguir o seu compromisso. A gente sabe que a agenda de diretor da ANTAC é bem complexa, né? Então a gente com certeza entende a sua retirada, assim que for necessário, pode ficar à vontade, por gentileza. Os senhores querem complementar? Eu acho que a gente tem um grande desafio nos próximos anos, que um fórum como a Brasil Esporte pode ajudar muito, que é segregar o joio do trigo,
separar aquilo que é greenwash, que a gente fala, né? Que é que é algo que tem acontecido demais. O greenwash pode não só destruir valor, como ele pode destruir credibilidade de um setor, de uma empresa, de uma pessoa. E sabermos aquilo que nós temos que fazer, que realmente, pragmaticamente tem efeito, e aprender com aquilo que está acontecendo no resto do mundo, talvez seja um dos grandes temas para o Conselho. Nós não precisamos inventar tudo de novo, tem uma série de organizações que estão à nossa frente. Entretanto, o grande desafio, passei parte da minha vida fazendo essa interface, é entender que as coisas aqui precisam de um refinamento, de uma tropicalização para que elas funcionem aqui. Muitas iniciativas internacionais, quando chegam aqui para serem implementadas no Brasil, ou não são implementadas ou não geram o valor esperado na hora da implementação. Então, acho que um fórum como esse e um conselho tem essa oportunidade de olhar aquilo tudo que está funcionando, separar o que é greenwash, realmente não deixar a gente cair na armadilha do greenwash aqui no Brasil e implementar aqui da forma correta aquilo que realmente funciona. Nós viveremos ainda um momento bastante turbulento nessa transição. Acho que a gente ainda vai ver muita iniciativa que não gera valor, vai ver muita coisa com problema aí daqui para frente. Acho que esse debate é riquíssimo e pode ser muito bom. Acho que o pessoal do Conselho já está tomando nota aí para poder iniciar as discussões. Mark, por gentileza, querem complementar com as informações? O que o senhor acha que o Conselho pode trazer aí para a gente? Quais são os principais temas que podem ser discutidos? Na verdade, o que tem que acontecer é um mutirão, né? Todo mundo tem que estar nadando na mesma direção, porque senão você interrompe o processo. Eu acho que isso é importante, por exemplo, os portos terminais darem incentivos a navios verdes, por exemplo. Hoje, como Porto de Açu tem um desconto de tarifa para navios que são considerados verdes, né? Tem uma classificação toda por essa, tem instituições que controlam esse tipo de equipamento de navios e definem se é um navio verde ou não é. Mas eu acho que vai além disso, tem que ter uma coordenação entre governo, entidades privadas, investidores, até bancos e financiamentos que seriam para projetos verdes. Então, por exemplo, novos terminais que vão surgir, têm que ser sustentáveis, tem que ter esses ou créditos de carbono ou descontos na própria licitação, talvez levar em conta isso. Acho que isso seria interessante, levar em conta investimentos que sejam sustentáveis. Então, basicamente essa minha mensagem, que todos têm que estar nesse barco juntos. As decisões de Paris foram consideradas por alguns como as mais importantes do mundo, desse século XXI, uma decisão importante de você manter a temperatura global e não crescer os efeitos de estufa dos gases de CO2. Então, isso é importante para todo mundo que está aqui para colaborar. Muito obrigado. Obrigada, Mark. Vou passar aqui para a palavra final aqui, José Firmo. Uma última, agradecer ao Mark aí pela propaganda que eu tinha deixado passar. O Porto da Açu implementou o ESI, o Environmental Ship Index, que permite que todos os navios que investam em tecnologia de baixo carbono tenham uma redução de tarifa. Acho que esse junto com os créditos de carbono e coisas desse tipo, a gente tem muita iniciativa produtiva, positiva, né? Certificação, essa semana o Porto do Açu, fazendo a última propagandinha, recebeu a certificação da Ecoports, é o primeiro porto brasileiro a receber uma certificação de padrão internacional de gerenciamento, principalmente de meio ambiente. Então, temos muitas ideias internacionais que o Brasil pode trazer e tirar benefício. Obrigado, Maiara. Obrigada, Firmo.
Eu vou tentar resumir aqui, que foi bastante coisa, muitas informações a gente falou aqui, muitas iniciativas interessantes das empresas, da agência reguladora também. A gente tem muito o que aprender e a desenvolver sobre o tema. Acho que Fabrício, o Brasil Export, está de parabéns de ter inserido esse tema, inserido como formato de conselho, porque esse painel aqui podia cada um falar de seus desenvolvimentos aqui a manhã inteira. Mas eu acho que um resumo do que todos falaram aqui, pegando um pouquinho da fala de cada um, a gente precisa deixar de ser uma obrigação, que hoje iniciou-se como uma obrigação, e tornar-se o DNA das empresas e das pessoas que ali dentro estão trabalhando. Então, a gente incorporar o ESG como um DNA de nossas empresas e o desenvolvimento dos nossos postos no país. Então, que os projetos nasçam e cresçam já se desenvolvendo com esse DNA na veia. Por favor, Marcelo, se quiser dar uma palavra final aí para encerrar o nosso painel. Obrigado, Maiara. Parabéns pela condução do painel. Acho que os debates aqui foram extremamente ricos, né? Muito bem colocadas as questões, tanto pelo Firmo como pelo Mark e também pelo Eduardo Neri. Essa questão do ESG, nós temos até ouvimos alguns comentários, né, colocando em alguns momentos dúvidas com relação a esse conceito ESG, se de fato é um conceito que vai se manter, né, ao longo do tempo, ou se é simplesmente um modismo. Acho que está muito claro aqui, pelos exemplos que foram trazidos, exemplos concretos, tanto o exemplo do Porto do Açu, primeiro terminal portuário que recebeu um credenciamento ESG, como também o próprio exemplo do Grupo Maersk, trazido pelo Mark, já investindo em novos navios, sob esse conceito ESG, trazendo uma nova concepção perfeitamente alinhada com esses critérios de sustentabilidade. Nós temos aqui toda a condição, né, de concluir que o ESG veio para ficar. Esse é um movimento internacional, um movimento que está perfeitamente alinhado com o mercado financeiro. O próprio Eduardo Neri aqui, falando pela ANTAC, também trouxe o ponto de vista do poder público, que também está alinhado com essas iniciativas, né? As autoridades portuárias, a própria Maiara aqui mencionou muito bem. Então, por tudo isso, fica aqui mais uma vez a minha referência, meus cumprimentos ao Fabrício pela iniciativa de criar esse fórum, esse conselho técnico específico relacionado ao ESG, que de fato precisamos de uma discussão permanente e ampla a respeito desse assunto. O Firmo colocou muito bem aqui, nós precisamos separar o joio do trigo. Temos questões preocupantes com relação ao greenwash, então isso também é um fator que nos traz alguma preocupação, e a forma de melhor nos blindar nesse aspecto é aprofundar as discussões, disseminar o conhecimento a respeito do tema, trazer muito daquilo que está acontecendo no mercado internacional para a nossa realidade, e com isso fazer prevalecer as melhores práticas relacionadas ao ESG. Então, muito obrigado a todos, agradeço pelo convite de poder participar e cumprimento a todos que participaram do painel. Nossos agradecimentos. Nossos agradecimentos ao senhor Mark Piotr Jusviak, também agradecemos ao senhor José Firmo, senhor Eduardo Neri, a senhora Maiara Chaves e o senhor Marcelo Samarco pela importante participação dentro deste painel. Nós voltamos em 1 minuto com o momento Expedição Voz dos Oceanos.